Olá, muito boa noite. Está no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul o Atualidades Pampa desta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Bom, o governo federal detalhou nessa manhã como será o saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço das contas inativas. A injeção de bilhões na nossa economia que promete recuperar o comércio, entre outros. A igualdade de regras para a aposentadoria entre homens e mulheres. Isso é questão de machismo? Ou não é questão de machismo? Veja aqui no Atualidades o que disse o secretário da Previdência, Marcelo Caetano. E também notícia fresquinha ou quentinha, como vocês preferirem. O ministro do STF, Celso de Mello, responsável por essa ação, manteve Moreira Franco como ministro com foro privilegiado e indeferiu mandado de segurança nesta tarde desta terça-feira. Esses são alguns dos assuntos que serão tratados por esta bancada maravilhosa de comentaristas agora, nessa terça-feira, Marli Barcelos. O que achasse do STF decidir desta forma, diferente de quando foi o ministro ou o ex-presidente Lula? Bom, eu já sabia, sinceramente, que ia acontecer isso, mas no decorrer do programa eu trouxe uma revista chamada Super Interessante, que é uma das revistas mais conceituadas do Brasil e cuja manchete diz o seguinte: a insustentável lerdeza de um dos judiciários mais caros do mundo. Olha só. Esse é o assunto publicado na revista Super Interessante, edição de fevereiro. Será que não é porque é muito requisitado? Talvez, vamos ver a matéria daqui, vou ler um pedaço. É lerdo mesmo, é muito requisitado. A gente diz que no país tudo vai para a justiça, não é mesmo, Gustavo Vitorino? Sim, mas tudo acaba na justiça. Tem uma combinação de fatores aí, né, Carla? A gente tem uma combinação de fatores que nos leva a isso. Agora, é inegável que o judiciário brasileiro é a máquina mais cara do país, é a mais dispendiosa, é a que presta o pior serviço. Porque hoje, se você esperar 4, 5 anos para ter solução do processo... Pior serviço. Meu Deus. Então, pior serviço é o seguinte... Olha, acho que é uma disputa bem grande do pior serviço Carla, hoje. Já que nós entramos nesse ranking... O serviço público é o pior serviço hoje. Veja você que só compete saúde... Sim, a disputa com a saúde é terrível. É terrível. Mas veja você, o judiciário hoje consegue... Segurança, terrível. Terrível. Mas veja você, o que explica, por exemplo, de uma simples ação esperar 2 a 3 anos para ter solução de continuidade? Vitorino, se ela não for alvo de recurso... Eu gostaria de dissecar a matéria. A Tribunal Superior. Eu gostaria, então, já na abertura, dizendo o seguinte: eu vou ser bem rápido aqui. O Brasil gasta 1,3% do PIB com o judiciário. É 4 vezes mais do que a Alemanha e 10 vezes mais do que a Argentina. Nossa. Diz aqui, viramos um país de concurseiros. Quantas vezes mais que a Alemanha? 4 vezes mais que a Alemanha. E olha que o PIB da Alemanha é um PIB. Viramos um país de concurseiros. É quase 10%, 10 milhões de brasileiros estudam por algum concurso público. É quase 10% da população economicamente ativa, aquela que junta quem está trabalhando e quem procura por um emprego. Para boa parte do nosso exército de prestadores de concurso, as melhores oportunidades estão no judiciário, que faz sentido num país que possui 1.200 faculdades de direito contra 1.100 faculdades de todos os demais países do mundo. Sim, mais da metade das faculdades de direito do mundo está no Brasil, segundo a OAB. A OAB, né? Não, números alarmantes. Não é à toa. Juízes, por exemplo, têm ainda mais privilégios do que parece à primeira vista. 16.200 magistrados em atividade, média, ganham 46 mil mensais. Bom, aí explica tudo, etc. Com isso, gastamos por aqui 1,3% do PIB com o judiciário. O rombo, porém, não para por aí. Deve-se somar a ele o custo do Ministério Público, que chega a 0,3%, além do gasto com as defensorias públicas. Ao final, o custo com a justiça no Brasil pode chegar a 1,8% do PIB. Em outras palavras, 110 bilhões por ano. E o que temos em troca desses gastos? Recebemos o 30º judiciário mais lento do mundo, dentre 133 países, segundo o Banco Mundial. É que também nós temos muitas ações. São 5 tribunais superiores, 27 tribunais de justiça estaduais, 3 tribunais militares e assim por diante. Nenhum outro país do mundo emprega tantos funcionários na área como no Brasil. São, em média, 205 para
cada 100 mil habitantes, contra 150 na Argentina e 66,9 na Alemanha. Mantamos 8,2 magistrados para cada 100 mil habitantes, um terço do que possui a Alemanha. 4 vezes mais que a Alemanha e olha a educação deles, olha a organização. Mas vamos começar por aí, então, Mário Barcelos. Veja você deu uma média aí. Não vou ler toda a matéria. A segunda revista média o rendimento de um magistrado. Vamos começar pelo seguinte, os privilégios provocam muita busca, muita procura. Então, grande parte dos habitantes do judiciário hoje, dos profissionais no judiciário brasileiro, não tem a mínima vocação. Eles estão lá por causa da grana e dos privilégios. Não tem vocação nenhuma. Nós temos cada vez mais juízes e menos magistrados. O pessoal está interessado na carreira, que é proveitosa, que é economicamente maravilhosa. Sim, mas estuda bastante, estuda bastante para passar no concurso, né? Não é fácil de passar num concurso também, Depende, nós temos uma casta. Tem uma casca que tem aquele privilégio, né? A gente sabe. Se beneficia de que aconteceu lá em Minas Gerais. Pois é, então a gente sabe tirando essa casca, não é fácil. Não venham tentar nos vender, né? Só que assim, Carla, são concurseiros treinados. Não existe a vocação. Eles pensam assim, não concordo. Passei no concurso para juiz, estou feito. E está feito mesmo. Está feito mesmo. Tá pensando na aposentadoria. Sim, na aposentadoria. Vai ganhar 30, 40, 50 mil por mês. Mais os penduricalhos, mais não sei o que, trabalha. Bom, aí nós vamos chegar à seguinte conclusão. Mas nós temos muitas ações. Sim, nós temos muitas ações porque tem poucos juízes para o volume de ação. É verdade, exatamente. O juiz não tinha que ganhar 40, 50 mil por mês. Tinha que ganhar 17, 18. Nós poderíamos ter 3 juízes no lugar de 1. Aí nós não teríamos esse volume brutal, essa sobrecarga. Falando em volume, também faço a referência à quantidade de recursos que a gente tem. Sim, A decisão do juiz, ela cabe recurso disso, embargos declaratórios, agravo de instrumento, agravo disso, agravo daquilo. Sim, mas isso daí vai adiando o final daquele processo, dia, e ocupa o judiciário. Sim, mas você sabe por que isso? Por causa da má qualidade das sentenças. O advogado sempre entra com embargos de declaração. Sim, chega no escritório, embargos de declaração, arranja alguma coisa para botar mais ou menos. O novo CPC agora permite que os magistrados apliquem multas quando se perceber que o recurso é meramente protelatório. E as multas têm sido aplicadas uma atrás da outra. O novo Código de Processo Civil não está controlado. Eu acho que se deu mais poder a quem já tinha muito poder. O controle mínimo da sociedade sobre o judiciário foi massacrado quando se criou o Conselho Nacional de Justiça e se entregou para o judiciário cuidar do judiciário. Veja você, o desespero, por exemplo, de promotores e juízes quando disseram que eles têm que responder também pelos abusos. Por quê? Porque os promotores e juízes não confiam nos promotores e juízes. Quer dizer, então, eles não querem se sujeitar ao sistema porque não confiam no sistema. Então, nós vivemos hoje, as pessoas estão usando essa expressão que eu acho um pouco precipitada, mas ela não está muito longe da realidade, não. Nós vivemos a ditadura do judiciário. Hoje, nós somos dominados por uma casta chamada máquina judiciária, que cada vez mais se desprende da lei e da justiça, cria seus próprios mecanismos de gestão, vê que eles não querem se sujeitar à gestão de recursos, nada de duodécimo. Imagina, é o fim do mundo falar em duodécimo. Por quê? Porque eles querem aquilo que está orçado, não querem aquilo que está arrecadado. Eles vivem numa outra realidade. Não entrar no bolo da crise. Não, entrar no bolo da crise passa longe. Então, assim, você vê muitas vezes decisões polêmicas e aí, mas está bem fundamentada. Sim, mas hoje em dia fundamentar bem é fácil. O Brasil tem mais de 2 milhões de dispositivos legais. Mas aí é que está, julgados, pré-julgados, jurisprudência. Permite exatamente isso. Sim, mas tudo começa... É uma legislação que falha a todo momento, que deixa brecha, que deixa lacuna. Sim, e outra, isso daí é culpa, como disse o Marne Barcelos, do legislativo. E o que faz o legislativo? Que fizeram isso. Ele legisla? O legislativo? Não, mas peraí. Ou ele pensa nele? Sim, mas nesse caso, olha só, eu sou o primeiro a chutar aqui, chamar político disso e daquilo, aquilo. Mas nesse caso, eu vou me ater à ruindade da nossa Constituição. E aí sim, os nossos legisladores, aqueles que construíram essa Constituição, fizeram uma porcaria gigantesca
que não tem como emendar e remendar, porque ela é muito ruim, a nossa Constituição, e que criou esse desequilíbrio no país. Veja, por exemplo, a decisão do ministro Celso de Mello, a participação do Marne começou exatamente em cima disso. O ministro Celso de Mello decidiu algo absolutamente contrário ao que o Gilmar Mendes decidiu há alguns meses atrás. Exatamente. Pô, nós estamos falando da Suprema Corte brasileira. Exatamente. Quer dizer, aí a gente olha para a Suprema Corte brasileira, você vê que, sabe, nós temos seríssimos problemas, não de saber jurídico, que eu acho que é um problema no Brasil, sim, o saber jurídico, mas nós temos seríssimos problemas de militância jurídica que desvirtuou completamente as decisões. Hoje as pessoas pensam assim, Marne, não tem esse negócio de você procurar a justiça para ter a opinião. Não, eu não quero a opinião do juiz, eu quero que ele aplique a lei. Os juízes estão fazendo militância. Eu só vou fazer uma pergunta. Eu sei, inclusive, que a ex-presidente Dilma está em Porto Alegre, pode até estar nos assistindo nesse momento. Eu faço a seguinte pergunta. Se o ex-ministro da Justiça Cardoso, José Eduardo Cardoso, que foi deputado, etc., lá em São Paulo, fosse ele o indicado para ser o novo ministro do Supremo, o que aconteceria? A gente daria um pau como está dando na indicação do Alexandre Moraes. Exatamente. Mas nós estamos dando com o mesmo empenho que seria dado se no caso fosse o Eduardo Cardoso, que aliás é um brilhante advogado. A gente não teve o mesmo empenho já quando Lula, né, foi chamado, exatamente. Toffoli, que respondia a processo, condenação por improbidade administrativa. Realmente. Esse moço é ministro hoje do STF. É ministro do STF. Então, e sem falar nas jabuticabas, né? Justiça do Trabalho, essas coisas. Não dá essas jabuticabas. Falando de Justiça do Trabalho, Justiça do Trabalho de Minas Gerais reconheceu... 25 milhões de processos. A Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício de um motorista do Uber hoje em Minas Gerais. Pois é, mas num outro caso que eu tinha trazido, que foi o primeiro, a Justiça tinha decidido que não tinha vínculo empregatício. Não tem um mês essa decisão. E em Nova York ganhou também vínculo empregatício. Também. Quer dizer, então, olha bem, nós estamos aí num momento de rever as leis para saber lidar com o mundo virtual. E nós não sabemos lidar. A gente não sabe lidar com o mundo real, imagina o mundo virtual. Vamos falar do mundo real também, que é a questão da aposentadoria, na mudança de regras, na proposta que foi enviada para a Câmara e que está sendo discutida na Câmara. Hoje teve uma reunião e acontecem algumas reuniões falando exatamente sobre isso, né? São seminários na Câmara de Deputados. E nesse seminário de hoje, o Marcelo Caetano, que é o secretário da Previdência, disse o seguinte, quando indagado, né? Se essa decisão de igualar a idade de aposentadoria para homens e mulheres é uma decisão machista, a questão da igualdade de tratamento previdenciário é o que você vê em outros tantos países, é regra de outros tantos países. Então, seremos machistas assim como os outros países. Tu acha, Chicão Tofani, que igualar para 65 anos a aposentadoria entre homens e mulheres é uma regra machista ou não? Acho que a mulher devia se aposentar com 70 anos. 70. Olha pra quem eu perguntar. Sabe por quê? Eu posso falar. Eu sou de uma família de médicos. Está provado que a mulher é mais resistente que o homem e que a mulher ela tem mais longevidade que o homem. Qualquer média de idade entre o homem e a mulher no mundo inteiro, a mulher vive mais que o homem. Então ela tem que demorar mais tempo para se aposentar. Você é machista, então? Não é machista. É machista, porque são os machos que inventaram isso para proteger a mulher. Para proteger claro, eu estou vendo do ponto de vista biológico. Não interessa. Tá, e no financeiro, que a mulher recebe menos do que o homem durante toda a vida, que os salários das mulheres normalmente são mais baixos. Eu acho que é uma lenda, porque a mulher está recebendo tanto quanto o homem nas profissões tipo advocacia, engenharia. A arquitetura está disparada na frente do homem, decoradora está disparada na frente do homem e outras profissões que eu não posso falar agora. Inclusive, são as mais antigas do mundo, ela ganha muito mais do que o homem. Eu não acho uma decisão, eu não acho uma decisão. A mulher competente machista se dá bem. Agora, a mulher incompetente, essa... tem que ir para Marte. Tem que igualar, a minha opinião, né? Eu não sei, Marne, Jéssica, enfim, a Cris. Hoje. Eu acho que tem que igualar. A única coisa que eu não gosto dessa legislação, uma das coisas, é a história do tempo de serviço de 49 anos para chegar na integralidade. Aí eu acho um absurdo. Agora, igualar
a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, hoje eu acho justo. Afinal, nós, mulheres, queremos a igualdade, não queremos? Pois é uma questão polêmica, porque a mulher também tem as jornadas múltiplas, né, dentro de casa. Essa aí é grande. É verdade, tá não bom. é? Não, a mulher, Você claro, mudou tem. muito. Mas eu acho que igualar... No teu mundo, né? Mas ainda tem casos assim. A mulher sempre, Chicão, na hora que o filho fica doente, é ela, na maioria das vezes, E que o vai ficar em dinheiro casa vem de quem? cuidando. Do papai. Ai, mas quem tá falando de dinheiro? O papai se gente tá quebra falando- mais trabalhando. É que não dá pra generalizar então tá, também. então vamos Algumas igualar isso. famílias são, sim... É esforço dos dois lados. É verdade. Ai, Eu canseira. concordo com a Cris, eu acho que por causa da dupla jornada, a mulher ela tem direito de descansar mais cedo, Dupla né? não, né? Mas Quádrupla. também, mas pelo fato da gente correr muito atrás dos direitos iguais, de repente, eu não tenho minha opinião eu não tenho formada opinião formada sobre também. isso, né? Porque é bem complicado, tem que Olha, ser bem mais eu discutido. acho que igualar homem e mulher é uma regra geral no mundo todo. Acho que não tem como. Regras iguais, acho que 65 anos também é justo. Agora, é preciso se olhar com atenção para algumas profissões para que não se reduza a idade, nada disso, mas que se estabeleça regras claras na regulamentação da aposentadoria, por exemplo, de policiais, de professores. Quem trabalha no campo. Trabalhador, se bem que o trabalhador rural no Brasil, a aposentadoria rural no Brasil é uma sacanagem, viu, Mário? Eles estão passando nunca pente contribuiu. fino aí, o que tem de pilantragem desses Verdade. sindicatos, esses troços aí, não sei, tipo, isso aí é uma vigarice, esse negócio. As aposentadorias rurais no Brasil, elas para ser justas, deveriam passar por um processo mais criterioso de avaliação. Hoje tem gente se aposentando com declaração do sindicato, imagina. Sem comentários. Mas eu acho que é preciso se olhar com atenção para algumas profissões. Eu não posso botar um policial de 63, 64 anos na rua, correndo atrás de bandido, trocando tiro com bandido. Não dá. Não dá. Quanto à atividade das professoras, dos professores, também é preciso se fazer uma avaliação. Existe uma série de profissões que precisam passar por um processo de avaliação. Mas vamos olhar para o primeiro mundo. Como são essas aposentadorias de profissionais, de policiais, de professores, enfim, nesses países? Que se puxe desses países o exemplo também. Acho que a idade mínima de 65 anos é perfeitamente justa. O tempo de contribuição é que precisa ser melhor visto. Eu acho assim, o cidadão completou 35 anos de contribuição, ele espera aos 65 anos para se aposentar, mas para de contribuir com o INSS. É minha opinião. Eles não aceitam isso. Aí não, aceitam né? isso. Aí não. Eu pago o INSS toda a empresa. Quem começou a recolhe todos os trabalhar, meses. quem tem carteira assinada. Seria uma boa, recolho. claro. Olha, mas o próprio aposentado não recolhe? Recolhe sim, eu pago o INSS. Olha o absurdo. Mas olha, absurdo. então nós temos uma lei mal tenho uma feita, uma poupuda. lei idiota. Aposentadoria, eu tenho um pouco. Sim, mas Mário, olha Só um só. pouquinho. Não é uma lei idiota, né? Eu acho que É ela... uma lei bem esperta É uma pra lei bem alguém, esperta. né? Porque assim, o cidadão idiotice começou a não tem. contribuir com 20 anos de idade, atingiu os 35 anos de contribuição aos 55 anos, ele para de recolher INSS e aguarda os 65 para começar a receber. Bem claro. Mas uma coisa que tu fala aqui no programa que é tão simples, né? Por que não acontece? Sim, mas não acontece interesse. porque sabe o que acontece? Olha só, Jéssica, interesse. vou te... Eu não sou Jéssica. Ô, Cris, não me Cris, confunda. Perdão. Isso é um elogio, Perdão. né? Tu não me confunda. Pode me Meu confundir filho, assim com cara, outras tu me pessoas. chamar de José. Eu me levantava Zé. da mesa agora aqui, ia pro Não box. perdoava, não E se perdoava. te chamasse de Perdoava. Marne? Eu, como ser CPF, tu precisa trocar de nome. Não, Olha a maldade. Mas Mas eu não... acontece. Mas Mas eu eu... me sentiria honrado se me chamassem de Marne Barcelos. Eu me sentiria honrado. Trocar a identidade eu não me sinto. Ali? Mas engano acontece. É que você tem problemas com o teu ego. Você e o teu ego não transitam bem. Eu já entendi. Eu acho que é o Eu contrário, acho que ele transita muito bem. bem, Aliás, ele se queridinho, entende de muito uma bem. forma que eu isso, não Muito igual. bem. Por isso que ele gosta muito do nome dele. Muito. Bom, continuando, Cris. Fale, Marne. É o seguinte. O Caixa Esse assunto é O Caixa da Previdência Eu acho que vão trocar. gera Depois tu volta.
Deu, Bom, acabou. Ó, tem uma notícia que a Jéssica tem aqui. Ou vai ter que voltar tudo, a fita. Depois eu te explico. No programa nós conversamos. Depois tu me manda um áudio pelo ar. Eu mando um áudio. Imagina os áudios do Vitorino. Quantos minutos tem teus áudios no ar? Depende, um assunto como esse em 3 minutos eu 18. Tá bem resumidinho. O assunto que a dona Jéssica tem aqui é chocante. É chocante mesmo, porque o número de desempregados vai aumentar ainda mais aqui no Rio Grande do Sul. As lojas Multissom eu vi isso. vão demitir mais pessoas. No início de 2017, eles já fecharam 7 lojas e vão fechar mais 30 lojas. A Multissom vai ficar com 127 lojas atualmente. Eles ficam com 127 lojas. É muita gente e eles 700 funcionários foram demitidos e vão ser demitidos no fechamento dessas lojas. Sim, até agora foram 7 lojas, né, desde o início, e nos próximos meses eles vão completar 30 lojas. No total vai ser 30 lojas, né, que serão encerradas. Eles estão também negociando com os shoppings, né, porque a maioria das lojas que vão ser fechadas são dentro de shopping, porque não tem como sobreviver, em especial por causa do tal do 13º de dentro do shopping, que a loja já não consegue mais pagar, porque já não tem aquela venda absurda que tinha no Natal, né? Verdade. Então ele está negociando, o presidente da Multisol está negociando, mas se não conseguir negociar, não tiver essa negociação, não conseguir, vai ele ser obrigado, realmente vai fechar. Olha, é uma lástima, e aí eu penso, essas 700 pessoas que vão ser demitidas, como é que o mercado vai absorver? Se está todo mundo aos trancos e barrancos. A fila de desempregados é muito grande, né? Tem muita gente aí nas filas. Os números da Confederação Nacional do Comércio mostram que foi o pior índice dos últimos 15 anos. A queda de vendas no comércio, e o comércio é uma espécie de sangue que irriga o tecido econômico do país. Quando para o comércio, para tudo. A indústria para, importação, exportação, para tudo. É que nós temos no Brasil uma situação que acho que o Mário vai concordar comigo. Nós somos motivos de piada, nós mesmos fazemos a piada. Não, o brasileiro é o povo mais rico do mundo, porque paga, por exemplo, por um computador 3 vezes o que custa o computador em outros países. Paga por um carro 3, 4 vezes o que custa o carro nos países. E o salário? Não, o salário não. O salário aí é aquela coisa. Então, assim, nós somos um povo rico, porque a gente compra as coisas caro demais. 40% de carga tributária sobre o cidadão. É um absurdo que se paga de imposto. Aí sabe qual foi o assunto hoje em Brasília, Márcio Barcelos, hoje pela manhã? Não me venha com aquela história. Sim. Não me venha com não me venha. Não, mais um imposto. Mas gente, a gente já paga imposto. Eles querem criar o imposto de valor agregado, que teoricamente substituiria o IPI, substituiria o imposto de circulação de mercadorias, substituiria ISS, seria o IVA. O Uruguai usa isso, a Argentina também. Eles usam isso, que é um imposto só que centraliza. Agora, pergunta se os estados e os municípios vão topar deixar todo o dinheiro na mão do governo federal e o governo repassar quando quer, quando puder, quando tiver, para os estados e municípios. Ô, Vitorino, o Brasil deve ser o país que tem mais impostos cobrados no mundo, né? Sim. Que é impressionante a quantidade de impostos que nós pagamos e nunca temos dinheiro para nada. O ex-ministro Pratini de Moraes disse para mim uma vez na Rádio Pampa, o tecido do banco de um automóvel tem 23 incidências tributárias. Nossa, como é que pode, né? Como é que pode? Não, e não tem um serviço de retorno. Não tem segurança, não tem saúde. Educação. O judiciário está do jeito que está. As estradas são do jeito que são. Dona Carla, me permita dizer uma coisa importante no auge dos tantos anos de rádio e televisão, de acompanhamento da política brasileira, desde a época do João Goulart, etc., os governos militares, acompanhei todos os governos militares. O Brasil, nós estamos indo para uma situação tão ruim que qualquer hora o povo vai se levantar contra isso, né? E não vai, eu já falei aqui diversas vezes, e não vai ser uma coisa fácil, porque as pessoas vão começar a ficar ensandecidas. O centro de Porto Alegre, por exemplo, é um centro em que você vê dezenas de pessoas com os olhos encavados, chupados, cansadas, né? As pessoas estão destruídas, as pessoas não estão comendo, as pessoas não estão fazendo mais as 3 refeições por dia, meu Deus. As pessoas não se dão conta, as pessoas estão pagando
pagando com o cartão de crédito um supermercado todos os dias. Isso. Sabe? Então isso me preocupa muito, porque pode acontecer um processo revolucionário de direita ou de esquerda com sangue correndo do povo brasileiro. Isso porque o povo brasileiro tem uma índole extraordinária. Em qualquer país do mundo, com tudo isso, já teria acontecido alguma coisa. Olha o que aconteceu na Revolução Francesa. Né? O povo é pacato, como diz o Chicão Na Argentina, Tofani. por exemplo, o Chicão sempre ele fala com muita precisão, uma precisão cirúrgica, né? Porque nós somos um país de covardes, porque não acontece absolutamente nada. E isso me preocupa, porque eu tenho filhos, filhas, netos, neta e tudo, e eu fico preocupado. Como é que vai ser o futuro que é uma grande meninos, diferença. Você viu o que aconteceu hoje de manhã na Bélgica? Em Bruxelas, paizinho de 30 mil quilômetros quadrados. Em Bruxelas, o ministro belga foi até o parlamento, participar de uma sessão do parlamento, lançamento do programa de novas ciclovias na Bélgica. Foi na bicicleta dele, porque ele anda de bicicleta. Estacionou a bicicleta em frente ao parlamento, entrou, quando saiu tinham roubado a bicicleta. Olha. Foi uma operação policial espetacular na Bélgica. Sim. Câmeras para achar a bicicleta do ministro. Acharam a bicicleta do Acharam, ministro. claro. Acharam, não acharam o ladrão, mas acharam a bicicleta. A busca, a operação levou mais ou menos 26 a 28 minutos. E acharam a bicicleta do ministro. Não acharam o ladrão, repito, mas acharam a bicicleta. Assim, ó, tá bom, tem um componente atípico nisso, mas você consegue imaginar, como a gente falou aqui, um prefeito de Londres que ia trabalhar de metrô, um ministro na Bélgica. Aqui, qualquer pé rapado, burocrata de quinta categoria, anda com carrão, com motorista que ganha 20 mil por mês. É verdade. O motorista. O motorista. Sabe? Hoje eu estava comentando. E aí a gente paga a gasolina, tem um certo sindicato, paga tem um certo sindicato aqui, da rodovia, os quilômetros rodados tem um certo sindicato aqui, certo sindicato que algum tempo atrás tinha 2 unozinhos caindo os pedaços para os funcionários fazer o serviço do sindicato lá, coitado. Hoje você passa na frente do sindicato, amigo, direção do sindicato tem carrão. Eu sei qual os funcionários tudo tem carro. Você sabe qual é o sindicato? Sabe? Carrão e os carros do sindicato, tudo com logo na porta, coisa e tal. Sindicatos estão ricos. Aí o nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui diz que todo mundo agora, contribuição assistencial, tem que ser obrigatória. Largaram milhões na mão dos sindicatos. Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Rio Grande do Sul, 4ª região aqui. Diz que aqui os funcionários da Pampa, todo mundo aqui tem 80, 90, 100 pila por mês descontado. Verdade. Além do imposto sindical. Porque o nosso o tribunal aqui simulou uma matéria que o STF já disse que não, e o Tribunal Superior do Trabalho disse que não, mas eles decidiram que sim. entupir de dinheiro os sindicatos. Os sindicatos, o presidente do sindicato, amigo, está andando com motorista. Um motorista. Que beleza. Carrão. Sabe o Fusion, aquele da Ford? Tem um sindicato aqui no Rio Grande do Sul que tem o Fusion. O presidente anda com motorista. Tá bem motor, hein? Sindicato. Nossa. Não, é triste. É triste. Vai ter gente que acha que o sindicato é voluntário. Tirando 80, 90, 100 pila agora, dos trabalhadores para dar para essa gente que não trabalha, que não faz. Quer dizer que enquanto eu estou contando meu dinheiro pro cara levar a gatinha no motel? Sim, mas bom, isso eu não sei, mas os carros estão na frente dos sindicatos aí para todo mundo. Só para completar a notícia da Multissom, só para dizer assim, enquanto isso, uma rede de lojas que tem 23 anos no mercado precisa fechar 30 das suas lojas para conseguir sobreviver, porque senão não sobrevive. Senão fecha tudo. Senão fecha tudo. E demitir 700 trabalhadores que têm famílias e que precisam do dinheiro. Sim, mas o Chico Noveleto, que é o dono da Multissom, ele é comerciante, né? Não está vendendo, está dando prejuízo, ele fecha a loja. Ele fecha. O que ele vai fazer? E esse dinheirão agora que o governo espera que entre, né, que seja injetado na economia do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de Inativos. Fábio Continha, da Confederação Nacional do Comércio, economista. Conversei com ele hoje à tarde no meu programa. Ele disse, Gustavo,
tem um efeito muito mais psicológico e prático, porque não é tanto dinheiro assim. Não são, olha aqui, ó, a medida beneficia 30,2 milhões de pessoas em todo o país e tem o direito de sacar 43,6 bilhões. Sim, é a estimativa do governo. Aqui no Rio Grande do Sul são 2,6 bilhões, mas é bastante dinheiro. Sim, 43 bilhões. Sim, mas, Carla, num contexto para reativar, e a previsão que se tem é a seguinte, o Mário Barcelos, mais da metade disso não entra no comércio. Vai ser para pagar a conta. Pagar a conta. Ó, atenção, a notícia mais importante aqui, além do seu recebimento, é que o saque deve ser feito até o dia 31 de julho. Depois dessa data, não será mais possível retirar. Vou deixar para depois. Não. Até o dia 31 de julho, se você tiver esse dinheiro. Então, já para se esclarecer, a partir do dia 10 de março, quem tem direito? São trabalhadores que pediram demissão e não puderam sacar o dinheiro. O acesso a esse recurso só poderá ser feito pela pessoa que deixou o emprego até 31 de dezembro de 2015. As regras serão pela data de nascimento dos trabalhadores. Então, a abertura do calendário, como disse a Jéssica, abre dia 10 de março para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Dia 10 de abril para os trabalhadores nascidos em março, abril e maio. 12 de maio para aqueles que nasceram em junho, julho e agosto. 16 de junho para aqueles que nasceram em setembro, outubro e novembro. E a última data é 14 de julho para aqueles que nasceram em dezembro. E 31 de julho, quem não sacou, não saca mais, como disse Marne Barcelos. Então tem que se organizar. E as agências vão ter atendimento exclusivo neste sábado, das 9 às 15 horas, né? E a dica que eu dou é saquem. Saquem. Saquem porque... O dinheiro é seu? Não é só por isso, Marne. Você sabe quanto o governo paga por ano? Por nosso dinheiro que está no fundo de garantia? Nada. 3%. Eu sei. 3% é menos da metade da inflação brasileira. Ou seja, o governo tira dinheiro do trabalhador até nisso. Um fundo que deveria ser garantidor de períodos de desemprego, garantidor do futuro de quem vai se aposentar. Quer dizer, quando a gente diz que o Brasil é um país odioso, que nós somos governados por pessoas que não têm a mínima preocupação com o trabalhador ou com o povo, provas como essa ficam evidentes. Como é que você vai remunerar 3%? Cris, o teu fundo de garantia em 10 anos está comido. Tá comido a tua inflação. Capaz de estar devendo. Daqui a pouco você vai ficar devendo. Sim, daqui a pouco eles inventam isso. Daqui a pouco eles vão inventar fazendo uma análise agora, pensando enquanto você estava falando a respeito da Bélgica, onde fica o Parlamento Europeu, Bruxelas, a capital, vocês vejam só a importância que esse pequeno país tem dentro da Europa. Se aqui no Brasil alguém rouba a bicicleta, é capaz nem de fazer um boletim de ocorrência. Não acontece nada. Mas não vou fazer queima a minha bicicleta, levar na minha bicicleta. As pessoas acham que é pouca coisa. Pouca coisa. A vergonha. Diante da vida, né? Porque a gente em Porto Alegre teve 7 assassinatos em 4 horas na noite passada. Foram 7 assassinatos. Então uma bicicleta não é nada, né? Então, essa que é a grande E aí realidade. depois a gente acha que aquele filme, Uma Noite de Pânico, sabe? Aquele filme de terror. É um filme do cotidiano. Para terminar as informações da Caixa, que as agências, nesta quarta, quinta e sexta-feira, vão abrir 2 horas mais cedo para esclarecer dúvidas, né, do público. E no sábado, das 9 às 15 horas, então, as agências da Caixa. Gente, olha... Só para esclarecer dúvidas. 2 horas mais cedo na quarta, na quinta e na sexta. E no sábado, das 9 às 15 horas, para esclarecer dúvidas. E aí, a partir do dia 10, daí nós saberemos. Tem também um 0800 que é disponibilizado tem o site também, né? da Caixa. O site, entre outras coisas. Recebi uma mensagem agora por WhatsApp, sabe de quem, Marne Barcelos? Magda Beatriz. Diz que está aproveitando as férias, que sexta-feira está de volta com tudo. Mandou um beijo para todos vocês. Magda Beatriz. Ela está em Natal? Tá. Que legal. Vai voltar bronzeada. Vai voltar bronzeada. Magda Beatriz. Já que eu falei na Magda Beatriz, eu lembrei de uma coisa que é a cara dela. É tempo de ofertas na cidade, é isso mesmo. Chegou aquela época do ano que todo mundo espera do Liquida Porto Alegre. E a Sleep Shop, como
não poderia ficar de fora e entrou para valer nesse Liquida e está dando até 50% de desconto. Isso mesmo, até 50% de desconto no colchão mais box casal Lust da marca King Coil de R$4.000. Olha só, R$4.000 por apenas R$1.999 à vista. Essa pode ter certeza, eu não vou perder. Vou passar lá na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363. Vou falar com a Denise, com o Rogério, tomar aquele cafezinho e aproveitar esse desconto incrível de 50% no colchão Lust King Coil. Aproveite essa oportunidade, faça economia e durma tranquilo. Para maiores informações, você pode ligar para o número 3330-1592. Aproveite as ofertas do Liquida Porto Alegre na Sleep Shop, compre seu colchão King Coil pela metade do preço e durma tranquilo. Vai dizer que não é a cara da Magda Beatriz, o colchão. Lá ela deve estar dormindo tão bem, Natal, descansando. Deve. Será que levou o travesseiro? Porque tem gente que tem vício no travesseiro, né? Que vai viajar, carrega o travesseiro. Eu sou uma. Só durmo com ela leva o fofinho. É o fofinho. O fofinho, a Magda. Conhece o fofinho? A gente precisa saber dessa informação. Porque ela colocou nome? Não, mas ela confessou que ela leva o fofinho, é o travesseiro dela. ela leva 2. Um fica assim, ela fica abraçadinha, coitado, e o outro ela faz conchinha. Ela dorme de... Olha aqui, é de R$4.000 por R$1.990 e não R$1.999, é mais barato ainda, então de R$4.000 por R$1.990, não dá pra perder. Eu que estou mudando a minha casa lá, vou ter que também embutir o colchão da Sleep Shop. É que dormir bem vale ouro. Nada substitui uma boa noite. Faz toda a diferença. Toda a diferença na tua vida. Nada substitui uma noite, uma boa noite. O teu dia rende, né? O teu dia fica melhor se tem uma boa noite. Eu tenho uma boa notícia aqui, olha, os chineses querem Transurb para ampliar o aeromóvel. Os chineses querem fazer um contrato de 30 anos e criar mais 8 linhas, 4 seriam aqui em Porto Alegre. Quer dizer, é um processo maravilhoso. Então aqui os desenhos, aqui no Jornal Metro saiu essa notícia, todas as linhas e tal. E eu acho que se nós fizéssemos esse negócio, quem sou eu para dizer isso, mas nós teríamos aqui em Porto Alegre uma melhora no transporte com a criação de 4 linhas em Porto Alegre. Uma passaria inclusive pela frente do Beira-Rio, iria até a Zona Sul. Ótimo. Olha, aeromóvel, aí já é aeromóvel. Já que eles querem, os chineses querem, eu acho que pode ser construído em 6 meses. Exatamente aquilo que o Vitorino ontem asseverava aqui. Quer dizer, eles vão construir as linhas. Esse que é o negócio. Os nossos governantes não querem, os chineses querem. Os chineses querem aí eu fazer. confio. Tá aqui, aí eu confio. Agora vai. Porque nós temos só um pedaço do aeromóvel, né? Que é ali do aeroporto. Agora, mas isso aí que o Marne acaba de noticiar é o que a gente quer. A crítica que se faz à privatização é que todo mundo quer a coisa pronta, entrega uma coisa pronta. Pô, os chineses estão propondo, olha, vamos aprovar um trajeto, a gente faz e explora. Pô, deixa os caras fazer. A gente está ganhando com isso. Deixa os caras fazer. Mas ele... Sabe o que me perguntaram hoje? Será que vão aumentar a passagem? Porque é subsidiado o Transurb, né? O governo federal paga metade da passagem. Quando você pega o Transurb, o governo federal está pagando a metade da passagem, porque o custo é muito alto. Agora, o chinês, claro que aí aumentaria, né? Sim. Agora, Marne, sabe o que acontece? É que nós temos uma gestão muito ruim do transporte urbano. A mobilidade urbana no Brasil, ela é vista na sua função estritamente social. O que eu vou falar aqui vai deixar a esquerdalha de cabelo de pé, mas o transporte urbano tem que ser vista não apenas como pela sua função social, mas também pelo seu lado econômico. Por que o metrô de Paris, o metrô de Londres, o metrô de Nova York se pagam? Eles têm espaços vendidos. Você tem letreiros dentro do trem com propaganda, você desce do trem, tem placa grande. Mas o nosso Transurb também tem propaganda. Os nossos ônibus têm bus door. E por que eles não se pagam? Porque... não sei. É um custo muito alto de tudo. Boa noite, bancada, meus amigos. Vivemos num mundo capitalista e muitas vezes nossas escolhas se baseiam unicamente no interesse financeiro. Eu trabalhei mais de 10 anos na iniciativa privada. Cansei de ser explorado, gerar lucro e não ser reconhecido. Migrei para o serviço público. Hoje vivo uma vida muito melhor. Como servidor público, eu falo sobre o nosso problema.
Não existe gestão nas organizações e tudo é movido por politicagem. Sugira um teto para o serviço público, R$20 mil para os juízes. É o Anderson Antunes no atualidades@pampa.com.br. Vamos dar voz aqui. O Anderson acabou de fazer uma confissão, né? O que é? Acabou de uma confissão. Ele dizia, não quero mais trabalhar, agora vou para o serviço público, não quero mais trabalhar. Não, ele não disse que não quer mais trabalhar, ele está dizendo que trabalha no serviço público, não está dizendo que não está trabalhando. Mas aquela coisa de dizer que eu não concordo com ele, esse negócio de dizer que fui explorado. Como foi explorado? A iniciativa privada você tem que trabalhar. Tem que ter meta. Já no serviço público, né? Eu acho que ele fez uma confissão. Quanto é salário de juiz? Pode botar 10 milhões de concurseiros, hein? Pode botar o salário de R$5 mil, não tem jeito. Eles vão dar um jeito de ganhar 50, 60, além, claro, daqueles contra-cheques bacanas de 6 dígitos antes da vírgula, que estão cada vez mais pipocando por aí. Eles dão um jeito, eles arrumam benefício, auxílio, ajuda, indenização, não sei o quê. Eles mesmos que determinam seus salários. Olha aqui, ó. WhatsApp. O Adriano Marcos, não é Adriano Marcos, é Richard Canha, de Esteio. Ele fez uma pesquisa aqui interessante. Ele disse o seguinte, ele pede para a gente falar da decisão do juiz Adriano Marcos Lórica, da 12ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo, que proibiu o prefeito Dória de apagar os grafites da cidade. Proibiu e ele quer que seja submetido a um conselho. O Richard Canha pede para a gente falar sobre o assunto. E mandou uma informação interessante. Diz, olha, só para lembrar, esse juiz que proibiu o Dória de limpar a sujeira em São Paulo, pertence a uma associação chamada Juízes para a Democracia. Em 2013, quando o PSOL e PSTU invadiram a reitoria da USP, foi esse juiz que negou o liminar de reintegração de posse, dizendo que o ato de protesto e invasão era legal. Senhor doutor Adriano Marcos Laroca, juiz da 12ª Vara Fazenda Pública de São Paulo. Sabe o que é isso aqui, Mário? Ativismo judicial. Isso é ativismo judicial. A gestão pública não cabe ao judiciário se meter. Como assim? O seu coisa lá está pintando, tirando, que ele acha que os grafites não são bonitos, são bom. Cabe então a Câmara de Vereadores. O que o juiz tem que se meter? Qual é o fundamento? Porque tem que haver o interesse cultural. Que interesse cultural? Vai catar coquinho. Dona Carla, que se meter, Oi. Uma notícia de futebol muito interessante. Qual? O Barcelona, com toda a sua arrogância, prepotência, espírito catalão, já bailou da Champions League. Tomou 4-0 o Paris Saint-Germain. Paris, no primeiro jogo, não vai reverter em Camp Nou. Ele vai ter que ganhar de 5 para não ir para os pênaltis. Cada gol do PSG em Barcelona, semana que vem, representa mais 2. Mas já acabou o jogo, acabou. 4-0. 4-0. Liquidou com o espírito do Barcelona. Então foi o seu Neymar, o seu Messi, o Luis Soares, ele está na real, né? Ninguém é imbatível. E o campeão esse ano da Champions League vai ser o meu time do coração na Europa, a Juventus de Turim. Mas não é o Atlético de Madrid? Não, é na Espanha. Eu tenho um time em cada país do mundo. Até na China, o meu time é o Guangzhou. E hoje eu estou inaugurando aqui na televisão a sobrancelha em fenda. Sobrancelha em fenda é uma moda que surgiu na Europa, baseada no guerreiro escocês Wallace, aquele que libertou a Escócia da Inglaterra, para deixar os guerreiros com cara mais de mal. Tu corta aqui a sobrancelha. Chicão. Essa em fenda. É a nova onda agora. Mani, tu gostou da fenda? Ficou bem legal, ficou fashion. Espera um pouquinho. Isso aí. E eu gostei do óculos. O óculos é um Ray-Ban só para mostrar a sobrancelha mesmo. A dubiedade da pergunta do senhor Vitorino. Obrigado. Tá lindo. O senhor, o Mani gostou da fenda do Chicão. Eu gostei. É um estilo, querido. Achei diferente, né? Tu olha esses filmes celta, esses filmes antigos. Eles cortam muito. O Mani Barcelos é especialista em guarda de vanguarda. Ô, Chicão, e eu tô lançando a sobrancelha taturana. Taturana? Esse bicho é meio feio. Tá forte, né? Tá escura a minha sobrancelha, que eu retoquei a minha Taturana. Mas aí vai. Não, ela vai clarear. Ela vai clareando, né? Tem que dar tempo ao tempo. Não, calma que vai clarear. Saudações ao programa. Lembrando as citações, a filosofia eis uma excelente sabedoria de Kant. Você é livre no momento em que não busca fora de si mesmo alguém para resolver os seus problemas. Com certeza. Você é dono de si próprio, né? É o Christian Soder de
Santa Cruz do Sul, que se comunicou pelo E outra coisa, Carla, quem cuida agora do meu visual, assim, sobrancelha, cabelo, tudo é Aesthetic House da minha amiga Deia, a Jane Bica. Isso. Sabe? Quem cuida do meu cabelo é a mamãe. Quem é que cuida do teu cabelo? Eu estou indo no estúdio Rase, na Defiler também, cuidar pé, mão, cabelo. É o festival de beleza. É o festival de beleza. Eu cuido do meu cabelo, mas não dá. Ele tá caindo, aí eu tento juntar, mas não dá. O cabelo, não. Não, tá caindo mesmo. Tá caindo. Ó, eu posso falar de quem cuida do meu cabelo? Pode. Sou eu mesmo. Não precisa de mais ninguém para resolver os seus problemas. E meu amigo Ademir também, mano, que corta o Ademir corta de vez em quando, né? Hoje não é Valentine's Day. Hoje, dia 14, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Em vários outros países, na verdade, né? Só no Brasil é que é dia 12 de junho. Exatamente. Em outros países Porque agora, pré-carnaval, Valentine's Day, ia ser meio estranho pra gente, né? Mas, na verdade, é que no dia do Brasil, relacionamento. No Brasil, o Dia dos Namorados está ligado ao santo casamenteiro, que é Santo Antônio. Exatamente. O dia de Santo Antônio é 13 de junho e o Dia dos Namorados, dia 12. E no resto do mundo é a São Valentim. Por isso, o Valentine's Day. Foi o pai do Dória. Foi o pai do Dória que criou o dia 12. Na verdade, foi estipulado de junho. É que ele é um publicitário, né? E ele foi convidado, a agência dele foi convidada por uma loja, né? Muitos anos atrás, nas Priscas Eras, para movimentar o mês de junho, porque o mês de junho, depois do mês das mães, né, era um mês que paravam as vendas. Então ele foi convidado, foi contratado para tentar incrementar, criar alguma coisa, e aí ele resolveu, vamos fazer o Dia dos Namorados em junho. E aí ele aproveitou o dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Esse sujeito já morreu, né, claro. E que ação de marketing é essa, hein? Que ficou pra história. Como diz a Magda, né, pague à vista o dinheiro do seu, o presente do seu namorado, porque se pagar parcelado, nem sabe se vai estar com ele ou não depois. Mas nesse Valentine's Day, quem recebeu uma mensagem do seu amor foi... Não, na verdade, as redes sociais hoje estavam só mensagens de amor, né? Porque os brasileiros entraram nesse clima, é globalização e também se comemora Valentine's Day. Só que quem recebeu uma mensagem um tanto quanto pitoresca, né? Foi Ike Batista. Quem escreveu, quem usou das redes sociais para manifestar todo o seu love, foi a mulher do Ike, a Flávia Sampaio, ela que foi para as redes sociais falar: você é meu eterno namorado, eu te amo. Tá aí, ó. Com até essa atrás foto das grades. Tá, meu bem? Tá aí. Ela e o Balder, né? O Ike, a Flávia e o Balder, que é o filhinho dele de 3 anos. Tá aí. O amor é nessas horas lindo, que você conhece o verdadeiro amor, ela né? Tá no Brasil? Não, né? Pois ela não continua se em sabe, Nova não York. se sabe. O que acontece? Nenhum parente fez a tal da carteirinha para visitar o Ike ainda. Não se sabe. Mas falando em rede social, Carla, quem lacrou, como dizem, nas redes sociais nesta terça-feira foi a apresentadora Fernanda Gentil, que num post seu, aí tá a Fernanda com a namorada, a jornalista Priscila Montandon. Que, aliás, eu acho que é gaúcha, né? A Priscila. Eu acho que é. Eu acho ela tão linda. E aí, num post da Fernanda, um cara chegou lá, uma pessoa indelicada, esses haters da internet, foi lá no post da Fernanda e escreveu: sapatão. Não, até que quando? Ofensa! Que aí ofensa! Até quando, e ela sabe? botou oi, fala. As homofobias. Aí ela pegou, ela respondeu esse cara: oi, fala. Dando aquele tom leve para uma para um comentário num contexto homofóbico, né? E ela deu esse tom mais leve, e aí vieram inúmeros outros comentários das pessoas defendendo a Fernanda. Ai, gente, mas até quando, né? Até quando esses haters na internet, ainda mais falando ainda com ataques homofóbicos? Os corajosos da internet, né, Cris? Porque as pessoas se escondem atrás de um perfil tão linda. E a Fernanda é a namorada dela é linda. E ela é o máximo, né? Apresentadora do Esporte Espetacular da Rede Globo, maravilhosa. O dia de São Valentim, é claro que é muito conhecido nos Estados Unidos, mas também por um massacre. Massacre em Chicago. Chicago. Massacre de São Valentim, onde naquela época as metralhadoras até eram bem diferentes das de hoje. A época da lei seca, que não se podia vender bebida, a bebida era toda falsificada. 2 quadrilhas, eu não me lembro se era o Al Capone, quem era dos mafiosos,
atacaram uma garagem e mataram uma série de homens que pertenciam a uma quadrilha rival. E chamou-se o Massacre de São Valentim, porque foi exatamente no dia de hoje. Mas sabe, cara, eu sou um cara que eu acho que quando alguém posta coisas de São Valentim, dia de Valentine's Day na internet, é uma babaquice multiplicada por 1000, sabe por quê? Porque os americanos nem sabem o nosso Dia dos Namorados. Os chineses nem sabem o nosso Réveillon. E nós temos que adorar eles. Isso aí mostra que 70% da nossa população ainda continua sendo colonizada ainda. A cabeça ainda tem essa. Ela não tem a cabeça da personalidade. Que história que os americanos têm aqui. Nós temos o nosso Dia dos Namorados, dia 12, que é o dia onde as pessoas se reúnem, que se gostam. E que é agora o namorado deles lá, deixa eles lá. Peraí. Eu acho meio CPF também. Total CPF. E eu já acho uma coisa, que o Dia dos Namorados tem que ser todos os dias. É que contigo, parabéns. É que nem ser cristão. Natal pra mim é todos os dias. O Réveillon tem que ser todos os dias. Tu fazer da vida uma festa todos os dias. É verdade. Você tem que conquistar a pessoa que tá com você todos os dias, né, Chicão? Parabéns. Até aí, né? Eu quero ser conquistado todos os dias, né? Tá, mas daí tem que ter uma reciprocidade. Não, mas aí os dois, né? Tem que dar o crush, tem que dar o crush. Hoje quem veio foi a Rutinha. A Raquel ficou em casa. É verdade. Veio lá do Boa noite, hoje estou de folga e assistindo o programa ao vivo. Nos outros dias, não vou dormir sem antes assistir a reprise e ficar a par das notícias do dia. Agradeço ao Gustavo Vitorino, que me aceitou em seu hall de amigos no Facebook, a Maria José Silva Peni. Eu fiquei muito feliz. Aproveito para expor a minha indignação ante os preços dos emolumentos nos tabelionatos. R$53 por 4 cópias autenticadas. É verdade. Por quê? Impressionante. Brasil. Um abraço a todos da bancada. Maria José Peni. Eu já briguei com o pessoal do cartório, mas eu disse que a culpa não é do pessoal do cartório. Claro, eles recolhem. Eles têm que recolher o imposto, o selinho, aquele que é uma grana. Quem determina custas judiciais e custas cartoriais no Estado do Rio Grande do Sul é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul recrudesceu bastante as custas judiciais e as custas cartoriais do nosso Estado. E mais, até a assistência judiciária gratuita, que é estabelecida e regrada no nosso país, também vem sendo espremida pelo Tribunal de Justiça. Os juízes estão exigindo declaração de imposto de renda de gente que ganha R$2.000, contra-cheque de gente que ganha R$2.000 para conceder a isenção. Senão, não concede. Ora, existe um entendimento, inclusive dos tribunais superiores, de que muitas vezes você ter algum patrimônio não indica que você tenha liquidez. Você pode ter recebido uma casa, uma casinha de herança, ou um terreninho, coisa e tal. Isso não indica que você tem dinheiro, é rico ou tem recurso. Você tem que vender a sua casa para uma ação judicial? É verdade. Isso é um absurdo. Cara, tem um monte de patrimônio que está na miséria total. Está na miséria total, porque liquidez é uma coisa e recurso é outra. Aí você, para intentar uma ação judicial, você tem que vender um terreninho que você tem? Pô, aí é um absurdo. Então, me parece que nós precisamos, e mais uma vez a gente está falando o quê? Da justiça, né? Quando se entra nessa seara, a gente quer fugir do assunto, mas não tem como. Essa senhora, olha o exemplo que ela deu aí, 53, né? R$53 por 4 cópias. Eu quero mandar um abraço para um grande amigo, administrador de empresas, meu querido amigo Sérgio Abreu, de São Paulo, que está nos assistindo nesse momento. Mas eu tenho uma informação aqui fantástica da mesma revista que eu falava a respeito do judiciário, que 25% foi a queda do número de mortes causadas por câncer entre 1991 e 2014 nos Estados Unidos. Isso corresponde lá nos Estados Unidos a 2,1 milhões de vidas poupadas. Isso é um sinal de que os tratamentos estão avançando. Essa doença terrível, né? Que quando fala esse nome câncer, todo mundo se apavora. Tem gente que nem fala. Não fala de medo. E hoje, se for detectado a tempo, a grande, esmagadora maioria dessa doença, também não vou dar o nome aqui, as pessoas podem se curar. Tem que procurar o médico e fazer os exames de rotina. Não precisa inventar mais nada, é só fazer os exames de rotina. Então, essa notícia que eu estou passando lá nos Estados Unidos, por quê?
porque os americanos fazem os exames, porque lá eles têm um sistema diferenciado, todo mundo paga, né? Lá o sistema não é gratuito. E é caro. A saúde americana é cara. Mas lá só que eles têm dinheiro. Eles têm dinheiro para pagar, gente. Uma coisa leva a outra. Quanto custa uma dose de uísque? Né? Mas eu não posso tomar. Mas você tem dinheiro, porque coisa boa custa caro. Um plano completo americano custa $199. 600 pratos. Lembra que... E aqui quanto custa? 2 mil? Agora, eu acho gozada essa tal de crise. Tu quer um hotel para o Rio de Janeiro, para o Carnaval? Não tem. Tu quer um hotel para Santa Catarina? Não tem. Avião não tem. Nada tem. Se tu quiser ir para Atlântica esse final de semana, não tem lugar para te ficar. Tem gente que não sentiu Eu não sei onde é que está essa crise. Tá no nosso bolso aqui, porque tem gente que tá na praia. Vou te apresentar o deputado Paulo Pimenta, ele vai gostar de te conhecer. Não, eu achei gozado essa crise. Paulo Pimenta vai gostar de te conhecer. É a crise seletiva. Eu acho que é um segmento que está na crise. Não, as pessoas já não consomem mais do jeito que consumiam antes. As viagens, elas não são grandes viagens. A senhora que vai sair de férias, a senhora vai para onde? Eu vou para Garopaba. Garopaba teve um assalto hoje de tarde em Garopaba. Para um pouquinho. Se uma das principais apresentadoras de televisão do estado não pode pegar a família dela, o marido e as filhas, passar uma semana em Garopaba, pô, para aí, tio. Aí, por favor. De ônibus, Para aí. Não, vou de carro, né? Tem um familhão, né? Desce na BR. Eu acho que aí você tem uma escala que, pô, tem que ser... Vai no Uno pra Olha como é que é a Garopaba. minha família. Olha como é que é a minha família. Eu vou de carro, eu, meu marido e a Alicia, e as compras e tal, e mala e tal. E aí as outras vão ter que ir de ônibus. É um comboio, lugar pra todo mundo. Vai ter que ter uma parte vai de ônibus e uma parte vai de carro, Chicão Tofani. Esse é o meu kit. Meu kit é grande. E tu, Chicão? Eu sou filho do mundo, né? Filho do quê? Do mundo. Eu escolho o lugar que eu vou, eu me mando pro lugar. É isso. Que beleza, hein? Como tu vai? Eu vou- Teletransporta? Vou de avião, vou de Deixa a carro, vou vida com meus me levar. amigos, lindo. Não, tem... Mas não vou com essa opereta toda aí. Não, essa tua pereta não te pertence. Carla, eu não sei onde é que eu vou estar no carnaval, até porque a gente vai trabalhar durante a semana, a Carla que vai estar de férias, né? Coisa boa. Mas eu sei onde eu vou estar amanhã. E eu quero convidar os nossos telespectadores para irem amanhã, nessa quarta-feira, dia 15 de fevereiro, lá no Nova York 72, que é um pub muito legal. Vai ter DJ com o meu querido amigo Tom Siqueira, vai ter sertanejo com o Rodrigo Queiroz. Eu vou estar lá e quero a sua companhia também, se quiser ir lá tirar uma selfie, como diz o Chicão. Vai bombar. Me dá um oi, aparece lá no Nova York 72. Tá roubando do Chicão Tofani ali a história da noite. Eu tô ligada. Espaço. Mas eu só vou no pré-gastronomia, minha noite agora é só bife. Só bife. Mas a minha também vai ser bife. Tá pelo bife, Tá total. ganhando cachê pra lá. Posso dar um drop? Tá ganhando cachê do Horizon lá, ó. Tá ganhando uma grana. O Horizon, aliás, eu tô devendo uma visita pro Horizon, prometo que eu vou aí, tá? Ele mandou fazer um cartão, uma carteira VIP. Será que em Quintão a praia tá dizendo? Vamos lá amanhã então, vamos lá comigo. New York 72, bora lá. É o dono. Bora lá. Amanhã eu vou lá passar lá, dar um abraço no Horizon, no pessoal lá que aliás, eu gosto muito lá do New York 72, é muito legal. Agora vamos usar o Drops da Cris. Vamos ao Drops da Cris. Não é um drops que eu quero a opinião do Marne. Marne, tu sabia que Pixinguinha vai virar filme? A cinebiografia do Pixinguinha? Chegou a ouvir falar? Já começou a ser rodado e quem vai interpretar Pixinguinha é Seu Jorge. Tá demais. Só que o Pixinguinha era meio gordo, assim, meio... Ele é bem magrelinho, né? Vai ter que dar uma engordada. As figuras são muito diferentes. O Pixinguinha, ele tinha aquele jeito... Não, o Pixinguinha não era gordo, ele era barrigudo. É diferente. Sim, o outro é Ele era o magro. magro barrigudo, é da cerveja. Colocar uma almofadinha. Eu vi uma divulgação Seu Jorge sentado. Não sei se em pé vai ter a tal da barriguinha. Uma barriguinha, você faz. Mas o Seu Jorge, para quem não sabe, além desse cantor maravilhoso, ele também é ator, fez Cidade de Deus, fez... Excelente ator, por sinal. Tropa de Elite. Você sabe que ele foi cotado para fazer a biografia... E vai ser junto com a Thaís Araújo. E aí é um excelente cantor. Ele foi cotado para fazer a biografia do Jimi Hendrix. Chegou aí a Los Angeles fazer os testes, mas ele não foi aproveitado por um motivo absolutamente simplório. Qual? O Jimi Hendrix era canhoto. Rapaz! E o
o seu Jorge não tinha tempo hábil para aprender a tocar, ou pelo menos simular o canhoto. Ele não foi aproveitado por isso, porque ele teria tudo para fazer o papel. Seu Jorge, um brasileiro que fez muito sucesso fora do Brasil e agora... Mas por causa desse filme Cidade de Deus, Cidade de Deus, ele foi muito reconhecido lá. Ele é um grande ator, eu gosto das músicas dele. Eu gosto. Ele começou com uma banda no Rio de Janeiro, cantando em boteca, uma banda chamada Farofa Carioca. Era muito legal, eles tocavam no Beluga, na Barra da Tijuca, toda quinta-feira, era uma grande farra, a gente ia para lá para se divertir. Era um grupo de amigos que foi formando, foi se juntando. Virou banda. Aí, e o seu Jorge fazia violão e voz. Ele dizia, essa banda virou uma farofa. A Farofa Carioca. E aí nasceu a Farofa Carioca, que virou sucesso no Rio de Janeiro. E, claro, o seu Jorge cresceu e acabou seguindo a carreira solo. Agora, as pessoas acham que fazer sucesso no Rio de Janeiro é fácil, mas é muito difícil fazer sucesso no Rio de Janeiro. Tem muita gente tentando. Muita gente. Todo o Brasil vai para o Rio de Janeiro. Tem cada músico genial lá na noite. E ator, e músicos do Brasil inteiro. E as pessoas dão canja, as pessoas pedem, pelo amor de Deus, para tocar de graça. Eu quero tocar de graça, meu amigo, eu quero cantar. E os caras, não, mas aqui não dá para fazer isso, meu amigo. Aqui você não pode. O Chicão brinca aqui com o negócio do bife, mas tem músico que toca pelo bife. Pela janta da noite, pela janta. Esperando aquele momento de glória de alguém descobrir. Né? Mas olha, se a gente pegar o pessoal que faz música de verdade, né? Olha, Ana Carolina, Cássia Hélia, o Jorge Versilo, esse pessoal tocava em um barzinho lá no Rio de Janeiro. E adorava tocar em barzinho. Adorava tocar em boteco, tocava em um barzinho, então... Sabe que eu lembrei de ti hoje? Eu paguei, não sei o que foi, mas eu paguei. Pagou, tem certeza. É que semana passada eu anunciei o Plano Nacional de Segurança, que o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, estava incluído no plano nas 3 capitais mais perigosas do Brasil. E era para começar a ser implantado nesta quarta-feira com a presença de 129 novos agentes da Força Nacional de Segurança. Mas ficou para depois, porque a situação no Espírito Santo não está resolvida, longe disso, e nem no Rio de Janeiro. Então, eles têm que aguardar, né, resolver, deixar a questão mais controlada, né, por lá, para depois, então, encaminhar os agentes para os outros lugares prometidos, como Porto Alegre, né? Então, Porto Alegre não vai contar agora, a gente tem as imagens, ó. Então, não vai contar com esses 129 agentes, enfim, da Força Nacional de Segurança. A gente vai ter que ter paciência e esperar mais um pouquinho. Apesar de que está difícil de ter paciência aqui em Porto Alegre. Como eu disse lá no meio do programa, foram 7 assassinatos em 4 horas. Eles só devem se mexer, ou aqui no Sul, a gente só deve ter uma perspectiva depois do Carnaval, porque o Rio de Janeiro pediu 500 homens para reforçar, viu, Marne? O Carnaval lá. Porque eles estão com medo de que a polícia do Rio de Janeiro decida parar exatamente no Carnaval. Então, meio que para prevenir, eles estão esperando aliviar a coisa no Espírito Santo, estão deslocando muita gente. Essa Força Nacional foi criada teve como modelo a Guarda Nacional nos Estados Unidos, né? Só que lá é diferente, só que lá eles têm um outro tipo de estrutura, um outro tipo de Aliás, tudo é diferente nos Estados Unidos, inclusive pela própria lei. Pela própria lei e aplicação da lei. Porque esse é o aspecto dureza. A pessoa, não interessa que personalidade seja, ela vai cumprir a pena, são 30 anos, ela vai ficar 30 aninhos preso lá, vai ficar guardado lá. Então as pessoas sabem que antes de delinquir, antes de cometer o ilícito penal, elas vão ser condenadas e ficarão na cadeia com aquelas humilhações, com aquelas bolas de ferro, com aquelas algemas de aço daquele tamanho. Todo. E o camarada vai com aquilo carregando no colo, pesando 30 quilos e tal. A humilhação, e é permitido tirar fotografias, sabe? Os policiais já vão com a câmera ali, já para mostrar e tal o que está acontecendo. Então, os americanos, os Estados Unidos é um país diferenciado nisso aí. Agora também, se cometer algum deslize, o policial vai pagar por isso. Exceto se for racista, né? Porque se der um tiro num negro nos Estados Unidos, ele vai ser inocentado, como alguns casos no sul dos Estados Unidos. É verdade. É aí que está o grande... Isso é constrangedor para a polícia e para a justiça americana. É impressionante. O racismo lá chega às raias dos tribunais. Que absurdo. E aqui no Brasil nós temos tribunais punindo, isso não dá para reclamar, os tribunais brasileiros são rígidos em relação a essas manifestações de racismo,
Mas lá é impressionante. Aquelas imagens da Califórnia... Atirou no rapaz pelas costas? Pô, atirou no rapaz pelas costas, foi inocentado. Porque o rapaz teria ameaçado, feito um gesto que talvez... Que teria uma faca. Que teria uma faca. Ah, para com isso. Para com isso. Para com isso, mas não para com o WhatsApp. O Emerson Kyocera, o sobrenome do Emerson tem nome de impressora. E de celular, Não, o dono da marca. Com Y e tudo. É o Emerson Kyocera disse, só queria confirmar se esse WhatsApp está funcionando, porque nunca recebi um retorno. Mesmo assim, eu adoro a Carla. Se puder, me mandem um beijo. Beijo. O Kyocera Faltou toner no WhatsApp. Tá funcionando, viu, Kyocera? Falando em impressora... Deixa eu mandar um beijo. Obrigada, Emerson. Falando em impressora, eu que dei um pau aqui na Samsung, vou dar um pau agora na Epson, na HP e todo mundo que fabrica impressora. Você sabia que a impressora com mais de 5 anos não tem mais peça de reposição? É para o lixo. Tem que trocar, as coisas estão descartáveis. Tem que trocar, vizinha, desde que não custe R$1.000. Eu também acho. Não estou dizendo que eu concordo. Nos Estados Unidos, você compra... Tu te acalma. Nos Estados Unidos, você compra 2 jogos de cartucho. Eu não sou dona de nenhuma dessas, né? Infelizmente. Tu não tá levando nada. Eu não sou dona de nada, ó. Nada. Já que é assim, deveria ser assim, ó. Tu leva na marca que tu comprou e eles te dão um baita desconto. A maior rede de lojas de departamento e acessórios para escritórios, que é a Office Depot americana, você compra 2 jogos de cartucho e ganha impressora. Não custa nada. Porque, na verdade, o interesse deles é vender o cartucho. É que nem o celular. O celular devia ser de graça. Aqui não. Aqui qualquer impressorazinha vagabunda é 500 pila. É muito caro. Para você comprar alguma coisa um pouquinho melhor, com recurso, com áreas, que suporte mais páginas, é R$1.000. Aí você usa um ano de garantia e deu. 2, 3 anos, o conserto custa metade do preço da impressora. Em 5 anos, eu tenho uma Epson CX4700. Arrebentei uma correiazinha vagabunda que deve custar 10 pila. Lixo. Vou botar um negócio no lixo. Porque não tem uma correiazinha vagabunda que custa 10 pila. Já revirei o mundo, não achei ninguém tem. A palavra da assistência técnica oficial da Epson aqui no Rio Grande do Sul. No lixo. Mais de 5 anos não tem peça de reposição. É um aquinhoado pela sorte. Eu sei das suas contas. O senhor tem muito dinheiro depositado. Tem? O senhor tem muito dinheiro depositado. Eu também te amo, viu, Marcos? Eu e a Receita Federal te amamos, viu? Boa noite, Carla. Concordo plenamente com o Chicão. A macaquice dos brasileiros é imensurável. Festejam Halloween, festejam Valentine's Day, Black Friday e etc. Pergunta, americano comemora festa de São João? Hipótese alguma. Dia dos Namorados. Come feijoada e esses nada a ver vão lá do Big Mac. O cara quando vai no Big Mac, ele deve odiar o estômago dele. Entendeu? Jurandir Araújo. Mas olha só, o Halloween eu acho interessante, a lenda, a história, né? Que as pessoas assim, Halloween, aí vai todo mundo, nem sabe o que significa e já sai fantasiando e tal. Se estudar, se fosse uma coisa mais cultural, eu acho bacana. Agora, a Black Friday não, né? Porque é tudo pela metade do dobro. Não, e aqui é mora em engodo, né? Aqui é tudo pela metade do dobro, né? A Black Friday é ridículo, Black Friday no Brasil. E a história do Valentine's Day, aí eu acho meio CPF também. Agora, o Dia das Bruxas, o Halloween, eu acho interessante. Pô, teve alguém que me xingou aqui, disse, pô, Vitorino, por que você não se muda para... o Ricardo. Você muda para onde? Por não se muda para os Estados Unidos. Pô, eu me mudo, me dá um green card, eu vou. Agora tá muito difícil, né? Porque o Trump não tá aceitando muito aqui. Eita, paizinho bom para ir embora. Me dá um green card, eu vou amanhã, viu, Ricardo? Eu iria para Lisboa. Nacionalismo. O Jack Chan, o Shang Chan, né? Jack Chan, que nasceu... Jack Chan, é um ator, né? É um ator. Esse ator nasceu em Hong Kong, conseguiu o green card, Estados Unidos fazendo um grande sucesso. Eu estava vendo aqui, ele recebeu, nos todos 121 filmes que ele fez, 350 milhões de dólares. E ele é o representante da nossa Embraer, é um dos representantes da Embraer nos Estados Unidos. Ele comprou 2 Legacy, pagou 20 milhões de dólares por cada um, que foram incorporados à frota de aviões que ele tem. Terminou? Tá quase. Olha aqui, vamos acabar com a seguinte informação, ó. Olá, bancada maravilhosa. No sábado, em Atlântida, o Vitorino era escoltado por, no mínimo, 4 mulheres lindas. E aí, Chicão, explica isso. Um abraço a todos. Eduardo Ferreira, o Chicão só vai poder explicar
nessa quarta-feira. Eram policiais? Dia 15, porque a gente vai ficando por aqui, agradecendo sempre a sua companhia, a sua paciência e tudo mais. Beijo, tchau, até amanhã. Pode dar tchau, por favor, para ser simpático. Tchau.